Olá, professor. Hoje eu vou apresentar os exercícios da atividade prática individual 1. O primeiro exercício é para multiplicar os algarismos de um número fatorial. Então, aqui na função principal, eu peço ao usuário digitar um valor, vai ser salvo numa variável, e eu vou mandar essa variável nessa função, que eu chamei de multiplicar algarismo fatorial. Essa função eu coloquei do tipo double para ter uma precisão maior, porque a gente vai usar alguns números quebrados. E aqui eu declarei uma variável algarismo para me auxiliar no primeiro algarismo. Fatorial eu coloquei igual a 1 porque a gente vai multiplicar, e produto igual a 1 porque a gente também vai multiplicar. Aqui é para achar o fatorial, que é bem simples, é um laço de repetição for que vai decrescer do número que o usuário digitou até 1, e ele vai sendo multiplicado por esse número. Aqui, como a gente sabe, todo número fatorial de 5 para cima, todos vão terminar em 0. Então, se a gente multiplicar os algarismos, o resultado vai ser 0. Então, aqui eu coloquei para ser menor ou igual a 4, porque aqui a gente tem certeza que não vai ser 0. E se não for, o produto vai ser igual a 0 e vai retornar o produto direto. Mas se ele for menor ou igual a 4, então eu coloquei outra condição aqui. Se o fatorial for maior que 10, que é o caso do 4 apenas, então a gente vai dividir por 10, achando o primeiro algarismo. Vai ficar dois algarismos, só que vai ser um float. Mas aqui, como essa variável algarismo é do tipo inteiro, então vai salvar só a parte inteira desse float. E para achar a outra parte, eu subtraio o fatorial, que é o float, menos o algarismo, que é a parte inteira. Se eu pegar a parte decimal e subtrair a parte inteira, eu vou ter apenas um outro algarismo. Aí eu multiplico por 10 e eu tenho outro algarismo do tipo entre aspas inteiro. E aqui o produto vai ser o algarismo, que é o primeiro algarismo, vezes o fatorial, que é o outro produto. Aí vai retornar o produto. Mas se o fatorial for menor que 10, que é os outros casos além do 4, então, os outros dos casos dos números menores que 4, no caso, então o produto vai ser igual ao fatorial, já que ele tem apenas um algarismo. Então a gente pode testar aqui. É 4, 8, que é 24, então 2 vezes 4, 8. 6 é maior que 4, então vai dar 0. 3, 6, porque é apenas um algarismo. Bem tranquilo. No exercício 2 é para criar um vetor e contar os números ímpares e pares dentro dele. Então aqui na função principal eu declarei um array de 10 elementos, que eu chamei de vetor, conta par e conta ímpar. Fiz um laço de repetição para preencher o vetor com números aleatórios de 0 a 10. Depois eu imprimo esse vetor para que a gente tenha uma noção de quais são esses números. E aqui eu chamo a função. Mando o vetor, conta par por referência e conta ímpar por referência também. Então aqui na função, aqui eu pego um tipo inteiro vetor, conta par e conta ímpar. Eu inicializo eles como 0, faço um laço de repetição para contar todos os elementos do vetor, e aqui eu faço uma condição. Se o vetor dividido por 2 se o resto da divisão do vetor por 2 foi igual a 0, então ele é um número par. Então ele vai contar. E aqui eu coloco que o vetor tem que ser diferente de 0, porque se o vetor for 0 ele é nulo, então ele não pode ser 0. Então vai acrescentar 1 no conta par. Mas se o vetor i dividido por 2 e o resto for 0, for diferente de 0, então ele é um número ímpar, então vai acrescentar um número. Bem tranquilo também. Fazer o teste aqui, a gente pode ver que a gente tem 3 números ímpares, então a gente pode confirmar contendo o 1, o 7 e o 9. Isso, então tem 3 números ímpares e 6 números pares, mas se tem 10 era para ter 9, não por causa do 0, porque eu coloquei a condição que o 0 é nulo. Bem tranquilo. Aqui esse exercício é para calcular a média de um array. Então, aqui eu declarei o array de 10 elementos, um valor, que é o valor que o usuário vai preencher. E eu chamei a função direto no printf para imprimir. Aqui eu mando o vetor e o 10 que é o tamanho do vetor. Então aqui eu pego o vetor, pego o 10 que é o tamanho do vetor, chamo de número de valores, inicio a soma como 0 e a média como 0. E aqui eu passo o laço de repetição para fazer o somatório do vetor,
Aqui eu coloquei média. Eu coloquei essa condição float aqui para dar certeza que vai vir um número float, porque às vezes estavam vindo uns números bem estranhos, então coloquei isso e funcionou. E aqui você divide a soma de todos os elementos do vetor sobre o número de valores e retorna a média. Bem tranquilo esse plano. E a média desses valores é 12. Bem tranquilo. No exercício 4 é para calcular o desvio padrão. Como o desvio padrão precisa da média, aqui nessa parte eu usei o mesmo código que eu usei no exercício anterior, que é o da média. A diferença aqui é que eu coloquei float porque a gente pode colocar números quebrados que faz mais sentido para o desvio padrão. Então aqui eu faço um laço para o usuário preencher o vetor, e aqui eu faço a mesma coisa, eu já imprimo e chamo a função dentro desse printf. Então na função que eu chamei de calcula desvio padrão, que vai retornar um float. Então, o vetor, como eu falei, nesse caso é float, e o número de valores vai ser inteiro mesmo, que no caso é 10. Aqui eu declarei um médio como float, desvio padrão igual a zero, soma desvio padrão igual a zero e soma igual a zero. Essa soma é para achar a média, aqui é a média da média, desvio padrão é para achar o valor do desvio padrão, e soma desvio padrão é para achar um somatório do desvio padrão, que é uma fórmula. Aqui é para achar a média, é o mesmo código que eu tinha explicado antes, então vamos para cá. Aqui vai ser assim, a soma do desvio padrão, o somatório, vai ser igual a ele mesmo, mais o número do vetor i, da repetição, menos a média elevado a 2. Que essa é a fórmula do desvio padrão da soma. Só que o desvio padrão é essa soma dividido pelo número de valores, a raiz de tudo isso. Então o desvio padrão vai ser igual a raiz de soma de desvio padrão, ou somatório, dividido pelo número de valores. Como está 10, vai ser demorado para encher aqui. Então vou tentar fazer mais rápido. Eu dei enter antes do botão, mas está funcionando. No exercício 5 é pedido para criar 3 funções, uma que imprime o vetor, outra que imprime o inverso do vetor e outra que calcula a média. A média, como você já deve ter imaginado, eu aproveitei do outro exercício. É o mesmo código. Só que de novo eu coloquei um float para poder colocar números quebrados. Na função principal, eu faço a nossa repetição do usuário preencher o vetor, chamo a função imprime vetor, depois chamo a função imprime vetor inverso, e por último eu imprimo e chamo a função calcula média. Na função imprime vetor, eu simplesmente pego o vetor e o número de valores, mas aí eu só simplesmente imprimo o vetor mesmo. Faço um laço de repetição, que vai até o número de valores, e imprimo o vetor com 2 pontos. Bem tranquilo. E no imprime inverso do vetor, eu coloco o igual ao número de valores e ele vai até 0 e eu vou decrescendo ele. Então ele vai imprimir primeiro o último número e vai terminar no 0. Ou seja, ele vai imprimir esse vetor inverso. E na média é a mesma forma que a gente viu da outra vez. Para testar. Bem tranquilo, então é 3 esse daqui, então eu vou colocar 5.5, 3.7 e 3.2. Então, o vetor imprime o vetor normal 5.50, 6.70, 3.20, e o inverso vai ser 3.20, 6.70 no meio e 5.50. E a média desses valores é 5.3333. Bem tranquilo. No exercício 6 é para criar uma matriz e verificar os valores dessa matriz que são maiores que 10. Bem tranquilo também. Na função principal eu chamo a matriz, depois eu faço um laço de repetição e preencho essa matriz com valores de 0 a 20. É a matriz 6 por 6, né? Então os laços têm que ser de 6. Depois aqui eu dou um printf nesses valores da matriz para a gente conseguir ver. Aqui eu coloco esse barra n para não imprimir tudo na mesma linha, imprimir a matriz, uma linha, depois outra linha, depois outra linha, para ficar mais parecido com a matriz. E aqui eu chamo a função direto no printf também, verifica maiores que 10 matriz e eu mando o tamanho da matriz que é 6. Então aqui na função que eu coloquei, verifica maiores que 10, então a matriz aqui tem que colocar um constituinte vazio e o último para limitar o tamanho da matriz, para demonstrar qual é o tamanho dela, que é 6 por 6. E aqui o número de valores, que é aquele 6 que eu passei.
Aqui eu inicio o contador em 0, então eu faço um laço de repetição para passar por todos os valores da matriz. E se a matriz I e J for maior que 10, então o contador vai acrescentar e ele retorna o contador. Bem certinho também. Vou testar. Ó, dizendo que tem 15 valores maiores que 10 aqui. E bem tranquilo, bem tranquilo. Nesse exercício eu não consegui resolver. Ele começou a dar certo, mas aparece um número estranho no meio. E não era para aparecer, esse 5, que é para calcular a união dos vetores. Então, a união desses dois vetores seria 1, 4, 9, 8, 2, 7, 0. O que acontece? Aparece 1, 4, 9, 8, 2, 5, 0. Sempre aparece esse 5 aqui, não importa os valores que eu coloco aqui, esse 5 sempre vai estar nessa posição. Então, se fosse um vetor, se o vetor união resultasse em um vetor de 1, 2, 3, 4, 5, um vetor de 5 elementos, ele daria certo, mas se resultar mais de 5 elementos, aparece 5 aqui, eu não consegui resolver esse problema. Então, vamos para o 8. O 8 é para criar 3 funções, não, é mais de 3 funções. Uma é para simplificar a fração, outra é para fazer a soma, outra para a subtração, outra a multiplicação e outra a divisão. Então, na função principal, eu declarei os dois vetores que a gente vai usar, que é das frações, que são vetores de dois elementos, né, o numerador e o denominador. E na soma, subtração, produto e quociente também, porque eles também vão resultar em frações. Então aqui o primeiro eu peço para o usuário preencher o primeiro vetor, que no caso seria a primeira fração. Aqui ele vai digitar o numerador e aqui ele vai digitar o denominador. E aqui é a mesma coisa, só que para outra fração. Aqui eu chamo a função simplifica a fração e aqui eu imprimo ela. A função simplifica a fração a gente já fez em outro exercício, então eu usei a mesma lógica para fazer aqui. Primeiro eu acho o valor menor, e essa condição aqui é para caso o P seja negativo. Nesse caso aqui, se o P for positivo, então vai ser essa condição aqui. E aqui onde é aqui mesmo. Mas aqui, se o P for negativo, então a condição muda. É isso mesmo aqui? É, isso mesmo, a condição. Essa condição. Pronto. E aqui, se não, ele vai preencher o outro menor do que. Ele vai achar o menor número. E ele vai colocar o menor, o menor valor da fração nessa variável menor p. E no outro caso vai ser menor que. Mas a função vai repetir, então eu vou mostrar só o que eu fiz no p e pro q vai ser a mesma coisa. Então, como o menor p, então vai começar nele e ele vai decrescer até o 0. Ele não vai chegar até o 0, na verdade, porque é menor, então ele vai decrescer até o 1. E ele vai dividir por todos esses valores. Mas eu coloco essa condição. Se o numerador e o denominador for dividíveis por 0, ou por i, que é quando dá 0, então eles são divisíveis, então pode dividir os dois. Assim ele vai simplificar a fração. E por que eu fiz a mesma coisa? Aqui ele simplifica a fração certinho. Aqui para somar as frações, eu criei essa outra variável, essa outra função, deixa eu mostrar aqui como está. Somar a fração, aí eu imprimo depois a soma. Depois subtrair, eu imprimo a subtração, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, até chegar na divisão. Então, eu só vou explicar as funções agora. Para somar, primeiro, para achar o numerador, eu usei aquela regrinha de multiplicar em x, que vai ser o numerador do primeiro vezes o denominador do segundo, mais o numerador do segundo vezes o denominador do primeiro. Isso aqui a gente vai achar o numerador. Para achar o denominador é só multiplicar os dois denominadores. Mas aí eu mando essa função para simplificar a fração. Eu mando ela, a soma, e eu mando esse p só porque a função que fiz ela pega os dois valores. Então, como eu mando para simplificar a fração, ele vai retornar lá embaixo já uma fração simplificada no máximo possível. E isso eu fiz para todas as outras. Então, aqui na subtração é a mesma coisa, só que eu mudei o sinal. Mando subtração para simplificar a fração e o p porque eu preciso de dois valores. Aqui, multiplicar frações também, faço a mesma coisa. Só que para multiplicar a fração é mais simples, né? Só multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. E eu mando para simplificar a fração também. Para dividir, é só você
multiplicar pelo inverso da outra. Então, vai ser numerador vezes denominador da segunda, denominador da primeira vezes numerador da segunda. E de modo para simplificar também. Então, só para a gente testar e ver aqui, com valores que dá para fazer de cabeça, que é 1/3 e 5/3, por exemplo. A simplificação já está no máximo, as duas. A soma das duas vai ser 6/3, que é igual a 2, e aqui está 2/1. A subtração vai ser 1/3 menos 5/3 vai ser menos 4/3. O produto, que é a multiplicação, vai ser 5/3 ao quadrado, então 5/9. E o quociente vai ser 5/3 vezes 3/1, então vai ser 15/3. Vai ser 15/3, não. 5/5 sobre 1/3. Aqui vai ficar 1, vai ficar 3 e aqui vai ficar 1. É isso mesmo. 3/15 no caso, né? Vai ficar 3/15, que é simplificado é 1/5. Bem tranquilo. O exercício 9 é pedido para usar a função size of para mostrar o tamanho da função, tamanho do tipo de variável. Mas ele também pede para você incluir o valor da variável, o tamanho, o endereço inteiro e o endereço em hexadecimal. Então, é bem tranquilo. A única diferença é essa função size of aqui e a gente coloca o tipo da variável que a gente declarou. E a gente testar. Aqui, ó, do tipo inteiro, o valor que eu coloquei é 10, o tamanho é 4 bits, o endereço inteiro é esse e o endereço em hexadecimal é esse. Float, a mesma coisa, declarei 2.5, 4 bits, endereço em inteiro e o endereço em hexadecimal. Char, eu coloquei A, então aqui está A, 1 bit, o endereço inteiro e o endereço hexadecimal, bem tranquilo também. O exercício 10 é bem fácil, na verdade, um dos mais fáceis da lista, que é para você separar a parte inteira da parte decimal. É a mesma coisa que eu fiz no primeiro exercício do fatorial, só que agora é numa escala bem menor, né? E a gente quer separar, mas não quer nem multiplicar eles. Então, primeiro o usuário vai digitar um número, que tem em parte real também, se ele quiser. E aqui eu chamo a função. Eu mando o número, mando a parte inteira e parte decimal, que é a parte inteira é uma variável de tipo inteiro, a parte decimal é uma variável de tipo float. Para achar a parte inteira, simples, é só igualar a parte inteira com o número, porque mesmo se tiver números depois da vírgula, na parte inteira só vai salvar o que tem antes. Na parte decimal é só eu pegar o número, que é porque tem números após a vírgula, e subtrair essa parte inteira. Então vai ficar só as casas depois da vírgula. E assim não tem, bem tranquilo também. Então, 5 e a parte inteira e a parte decimal 0,67. No exercício 11 é para contar os negativos de um vetor. Então, primeiro eu peço para o usuário digitar o número de valores que ele quer que esse vetor tenha. Ele vai digitar. Aí aqui eu declaro um array de nome vetor com o número de valores dentro, ou seja, o número que o usuário digitou. E aqui eu faço esses laços de repetição para preencher esse vetor com números aleatórios, que vai ser de 0 a 10 vezes i, menos de 0 a 20, 0 a menos 20 vezes i, que vai dar números negativos. Pode dar números negativos, pode dar números positivos. Aqui eu imprimo um vetor para a gente ver como ele é, e aqui eu chamo a função dentro do printf do conta negativos, bem tranquilo. O vetor, número de valores, vetor de pontos, número de valores é inteiro, coloquei aqui. Então eu inicializo o contador em 0, faço a laço de repetição para passar por todos os valores do array, e se o vetor i for menor que 0, então ele é negativo, então conta e eu retorno o contador. Bem tranquilo esse também. Eu quero que tenha 4 valores. Tem só um negativo aqui, como a gente pode ver, 0, 4, 10 e menos 30. Existem um número negativo.